Olá, começa agora mais uma edição do Tribuna Livre, excepcionalmente mais cedo em função da programação do SBT. Hoje nós vamos tratar aqui do tema legislação eleitoral. Sim, nós já abordamos esse tema em outra ocasião, mas em função da sua complexidade e amplitude, é um tema que não se esgota num debate de uma hora. Por isso nós vamos retomá-lo aqui hoje com a presença dos advogados Rui Duarte e Maurício Oimberger, que vão dar esclarecimento sobre esse tema para todos nós. Para me ajudar na condução desse debate, estão aqui comigo no estúdio da TV os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Não saia daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o tema legislação eleitoral. Os nossos convidados de hoje são os advogados Rui Duarte e Maurício Oimberger, que foi também juiz eleitoral entre 2008 e 2010. Boa noite, doutor Rui Duarte. Boa noite aos telespectadores deste conceituado canal e programa. Boa noite, meu amigo doutor Narciso Mendes, Osmir Lima, doutor Oimberger, estamos à disposição. Ok, obrigado. Doutor Maurício, boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores, aos nossos pares aqui presentes, ao doutor Rui Duarte, grande companheiro, e esperamos poder dar aquela contribuição tão importante para a matéria em questão. Ok. Eu começo perguntando sobre a lei da ficha limpa. Entrou em vigor recentemente, tem sido muito comentado, inclusive ontem no programa Boa Noite Rio Branco, o presidente do TRE, o desembargador Pedro Ranzi, deu uma entrevista sobre isso, falando da importância do ficha limpa. Mas a minha pergunta é o seguinte: não obstante a importância dessa nova lei, o eleitor também, o ficha suja, não precisa de uma lei específica, ou é uma questão que tem que ser tratada de um modo mais amplo pelo fortalecimento da cidadania? Bem, com relação à lei da ficha limpa ou da ficha suja, né? Porque nós precisamos entender que ela é um tanto quanto, né, bipolar nesse caso aí. Mas eu entendo que ela seria desnecessária se houvesse o bom senso do eleitor, primeiramente. Porque cabe ao eleitor, inicialmente, filtrar a capacidade técnica e moral daquela pessoa que se coloca como um futuro representante daquela sociedade. Porém, em face da distância que nós estamos socialmente falando, houve a necessidade de se criar uma lei que se denomina ficha limpa ou ficha suja, para que o próprio Estado tirasse essas pessoas que não têm capacidade para representar a sociedade em face de condenações, em face do fato de que o eleitor não vislumbra essa qualidade. Até porque, para ser um simples servidor público, a pessoa não pode ter sequer um protesto. Então, consequentemente, demonstra-se que era extremamente necessário que o legislador, no mínimo, tivesse o mesmo padrão de idoneidade. Em face disso é que se gerou hoje essa lei. A lei das inelegibilidades, quando acrescida por dispositivos do decreto-lei agora de 2010, ela já existia há 20 anos. O direito tem que ser dinâmico, adequar-se aos reclamos sociais. Nós estamos com uma nova mentalidade no nosso país, graças a Deus, de valorizar-se a probidade administrativa, que é o contrário que nós vemos quase todos os dias no noticiário: prefeito preso, governador cassado, congressistas levando malas de dinheiro, governadores e tal. Isso causou uma reação muito forte na sociedade. Tanto que a lei da ficha limpa foi de iniciativa popular, 1.600.000 assinaturas. Era um reclamo da sociedade. A sociedade exigia isso. E me parece que a importância dela está no efeito inibidor.
Exatamente. E as pessoas que têm vida pregressa comprometida não ousam nem se candidatar, para não serem noticiados como tendo a sua candidatura barrada. Doutor Rui e doutor Maurício, o resultado no Supremo da ficha limpa foi de 7 votos a 4. Quer dizer, não houve unanimidade. 4 juízes, 4 ministros, não, 7 a 4. 7 a 4. Os que defendiam alguns artigos, notadamente a retroatividade da lei e a presunção de inocência, os que defendiam esses 2 artigos diziam o seguinte, que a presunção de inocência se restringe a casos penais e não deve ser usada de forma ampla. Os que votaram contra esses artigos, e não contra a lei em si, eles se baseavam no inciso 3º do artigo 15 da Constituição Federal, você pode consultar aí, doutor Rui, que é sobre cassação dos direitos políticos. E quando se, ao não permitir que alguém que não fosse julgado, com trânsito em julgado, alguém que fosse condenado sem trânsito em julgado, não pudesse ser candidato, haveria uma cassação dos direitos políticos. Eu vou lhe ouvir. E nesse caso, para cassar a Constituição, nesse artigo que eu citei, só permite quando há condenação criminal transitada em julgado. Esses foram os 2 grandes polêmicos que nós tivemos na ficha limpa. Pois não? O doutor Rui, que já foi meu advogado por muito tempo e conheço da sua competência, se eu não tiver capacidade de me contrapor o que o Osmi está dizendo, doutor Rui, me acuda, por favor. Osmi, o artigo que determina que só poderá ser condenado, considerado culpado, até o trânsito em julgado, é da ação penal condenatória. Impedir que alguém não seja candidato não implica numa cassação dos seus direitos políticos. Claro que sim. Não implica. Eu respeito. Apenas por conveniência e desta feita de ordem moral, o cara se vê impedido de ser candidato. Está cassado no seu direito. Está cassado no seu direito. Sem trânsito em julgado, esse que é o problema. Mas, olha, Osmi, agora, eu concordo, doutor Maurício, quando o senhor falou, na Inglaterra, por exemplo, não tem a lei do ficha limpa. Nos Estados Unidos não tem lei de ficha limpa e nem carecia tê-la, sabe por quê, doutor? Porque o impedimento de candidatura em defesa da integridade moral dos seus candidatos, quem deveria conhecer melhor seria o próprio partido ao qual é filiado e não a justiça. Então, quem faz esse trabalho nas democracias que se prezam são os partidos políticos. Agora, infelizmente, no Brasil, nós não temos os candidatos ficha suja, nós temos os partidos ficha suja. Aí é que é o problema. Aí tem que haver uma legislação para impedir a presença de candidatos ficha suja na representação política. Mas aí eu gostaria de ouvi-los para exatamente. Os 2 pontos mais polêmicos com relação a essa lei foram, o primeiro já foi equacionado pelo Supremo, que ela entraria em vigor, conforme a Constituição prevê, no ano seguinte à sua publicação. O Supremo resolveu isso por um voto, o voto do ministro Luiz Fux. O segundo ponto, que até hoje causa dúvida, é a aplicação. Muita gente defende o princípio da retroatividade da lei por não entender. A lei, o momento em que ela é aplicada, é o momento do registro da candidatura. Então, ela não retroage com relação ao que o sujeito cometeu. Ela age no momento em que vai registrar a candidatura. Então, abrange os fatos passados. É fácil o entendimento. E não é novidade isso. Por quê? Foi para estabelecer o princípio da isonomia. Qualquer servidor público, estadual, federal, municipal, para assumir um cargo, ele tem que apresentar as certidões negativas, conduta ilibada. Um advogado, para fazer parte da lista quíntupla de um tribunal, além de ser indicado por seus colegas, ele tem que ter uma vida ilibada. E isso inibe com que
várias pessoas não preparadas tentam participar. Me parece que o efeito inibidor, eu vou voltar, dessa lei da ficha limpa está correto. E o legislador foi muito correto, porque o momento da aplicação é que prevalece. Não o que aconteceu antes em relação à vida pessoal de cada um. Mas a regra é essa, você só pode se inscrever no concurso público se apresentar certidões negativas. Mas depois de ouvir o doutor Maurício, eu vou voltar a opinar sobre essa questão que foi aqui abordada. Você vai ficar perdendo por 4-1. Ótimo. Bem, eu acho que essa questão que o doutor Rui colocou, ela é muito importante, porque ela define os meios efetivos de aplicação da lei. Na verdade, o que a gente nota é o seguinte, é que essa lei foi colocada de uma forma um tanto quanto obscura, ao ponto de gerar essas polêmicas. Com relação à questão da aplicabilidade dela, eu particularmente entendo que jamais ela poderia ser utilizada na eleição passada. Isso daí, eu acho que até foi objeto de uma vez da nossa conversa, que tem elementos que são básicos, que não se contesta, que aquilo acabou. Então ela jamais poderia retroagir, entendeu? Para malefício, talvez até para benefício, como diz o princípio da retroatividade e da irretroatividade da lei. Então, eu entendo isso. E concordo plenamente com o doutor Rui, quando ele fala que a partir do ato de inscrição do candidato. Mas deixa eu pegar um exemplo aqui dessa retroatividade. Um exemplo que eu já usei no programa anterior. Nós temos um amigo aqui que ficou inelegível por conta de voto em 2004. A pena dele, doutor Rui, foi multa e a inelegibilidade por 3 anos. Então, ele cumpriria a pena dele em 2007. Não é isso? Exatamente. 2007. Vem a lei da ficha limpa. Aí diz, os que forem condenados nos últimos 8 anos, aí ele que estava livre para ser candidato a partir de 2007, como ele cumpriu a pena em 2004, ela retroagiu para puni-lo de novo até 2012. É justo? Não é retroação para punir. Não. É uma retroação para garantir o direito. A lei sempre visa a coletividade. Ela não deve beneficiar situações isoladas. Não há exceção. Ela tem que visar a regra. Ela é para coibir que a sociedade seja representada por vagabundos, por maus elementos. Imagina, elege um deputado federal, eu vou dar um exemplo, e vocês já foram, conhecem bem isso. Um cara com uma ficha suja, de peculato, de improbidade e tal. Daqui a pouco esse cidadão, esse deputado vai representar o Brasil na ONU, na Unesco, numa organização internacional do trabalho, na OIT. Que representação o nosso país vai ter? Que os jornalistas, a imprensa do exterior, principalmente a americana, não deixam escapar nada. Então vai publicar, o representante do Brasil aqui é um safado que já foi preso no peculato. Mas é a imagem pública do nosso país. Mas esse cidadão foi nomeado, foi? Ele foi nomeado, ele não foi eleito. Onde é que fica a representação popular? Não. Porque se nós estamos questionando isso, nós temos que questionar o eleitor. Osmir, vamos começar a questionar o eleitor. Osmir, me presta aqui um pouquinho de atenção. Não. À vontade. A sociedade é composta de anjos e demônios. Exatamente. A sociedade. O ministro Carlos Aires Brito disse uma frase que eu achei a coisa que é a síntese de toda essa discussão. Ele disse que a gente pode errar. O agente não pode. Aí ela acrescenta, a palavra candidatura vem de cândido. Então, como é que um partido vai admitir para uma função que é naturalmente quem seja cândido, um sujeito que tem a ficha suja? Mas aí já é um problema do partido. É um problema da democracia. Mas não resolvido pelo partido, aí vem a pressão popular. Porque, doutor Rui,
A lei do ficha limpa e a 41A, que você foi juiz e advogando em cima dela, ela não foi iniciativa do Congresso nem do Poder Executivo. Claro, foi a pressão popular. O povo está cansado, Osmi. Pegue a Veja de toda semana, Isto É de toda semana, que você vai ver. Essa semana, um pastor deputado acusado de ter mandado matar uma pessoa. Mas aí, Narciso, permita-me, antes do doutor Maurício, que ele disse que parece que intervir, de fazer uma pequena observação. Você é um cabeça branca. Não. É experiente suficiente para saber que essa tal de opinião pública, muitas vezes é representada por grupos de interesses, muitas vezes manipulada pela mídia. Você sabe disso, que muitas vezes se chama a opinião pública manifestou, não é a opinião pública totalmente não. São grupos de interesse que conseguem manipular bem essa questão. O Osmir é muito polêmico, me perdoe, me permita, aliás. Pois não. E é bom polemizar, o Narciso não é menos polêmico, mas essa questão de probidade, no Brasil hoje está atingindo um vulto que ninguém segura mais, a ponto de uma ministra corregedora do Superior Tribunal, do Conselho Nacional de Justiça, a baiana Eliana Calmon, dizer que existem meia dúzia de vagabundos de toga. Ela não está dizendo que toda a justiça está safada, mas não. Que existem deuses e capetas? Existem. O que nós temos que fazer? O povo está exigindo essa depuração em todos os setores da vida nacional. Isso é um crescimento da mentalidade brasileira, da mentalidade social e política. Movimento da atividade política, né, doutor? Mas uma coisa que eu queria só colocar, e que foi bem colocada, a questão da responsabilidade dos partidos nesse quesito da probidade dos seus candidatos. Eu acho que se nós já temos partidos aqui, dos quais eu não me recordo agora a sigla, mas que só está admitindo candidatos ficha limpa, já é um bom começo. Eu entendo que essa questão do partido fazer essa primeira filtragem, muito embora às vezes passe batido um ou outro, mas isso já vai trazer para o sistema todo e para a justiça eleitoral um grande avanço. Por quê? Nós vamos começar a depurar na base. Qual que é a base? Eu vou lá, me apresento a um partido, esse partido, eu sou uma pessoa conhecida, ótimo. Ele tem potencial eleitoral. É a primeira coisa que se analisa numa pessoa que se apresenta como candidato. Maurício, eu tenho uma pergunta justamente sobre isso para fazer, mas eu vou precisar de um tempinho para a gente fazer um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Um instante só, não sai daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o tema legislação eleitoral. Os nossos convidados são os advogados Rui Duarte e Maurício Oimberger. No bloco anterior, o doutor Maurício respondeu parcialmente a pergunta que eu tenho a fazer para ele e também ao doutor Rui Duarte, que é a seguinte: ficha limpa pode instigar os partidos a escolher melhor seus candidatos? Na realidade, o meu entendimento é que os partidos deveriam ter a responsabilidade, independente de serem instigados ou não, de apresentar quadros que demonstrassem não haver problemas de ordem pessoal e fazendo com que os seus candidatos fossem elencados nessa lei da ficha limpa. Eu acho que isso daí traria para o contexto eleitoral, entendeu, um grande progresso. Porque nós iríamos eliminar na entrada esse tipo de situação. Então eu penso que seria extremamente conveniente que o partido fizesse uma filtragem naquele momento da concepção, da receptividade desse cliente, da recepção dele, no contexto e, consequentemente, trouxesse para os seus quadros pessoas que não tivessem nenhum envolvimento, entendeu, que lhes desse problema com a ficha suja. Doutor Maurício, eu vou citar aqui um exemplo do que aconteceu comigo sábado. Doutor Rui, eu fui
visitar o nosso shopping e me encontro com um amigo meu com um potencial absolutamente favorável de se eleger prefeito de um determinado município e pergunto se ele iria ser candidato. Ele disse, muito difícil. Por quê? Porque eu estou enquadrado na lei do ficha suja. Moral da história. Isso é muito exemplificativo, doutor. O conterrâneo dele, ele já havia sido prefeito do município, o conterrâneo dele vai dizer, poxa, o cara deixou de ser prefeito novamente porque está enquadrado na lei de ficha suja. Quem se eleger agora em outubro vai tomar o exemplo dele como uma referência, dizer, olha, se eu não conduzir direitinho, eu nem candidato à reeleição não poderei ser. Daí a importância da lei de ficha suja. A lei de ficha suja ela tem que ser didática. A nossa democracia está em construção, seja para os partidos, seja para o eleitor. Agora, eu não censuro muito o eleitor, embora tenha uma responsabilidade dele no processo. Agora, você ter elementos caducando no Congresso Nacional, sempre à custa de eleições ilegítimas, ora, à custa do abuso do poder econômico, ora pelo abuso do poder político, ora pela conjugação dos dois. Então, e como a nossa democracia... Mas isso aí é ponto pacífico. O próprio Supremo, no 7-4, quando julgou, é favorável, todo mundo é favorável à ficha limpa. Ninguém, porque dá a impressão que aqui de repente está colocando uma posição contrária. Não. Todo mundo é favorável. Eu estava tendo essa impressão. Eu estava pensando que o Osmir está que necessidade. Você é contra? Não. O que nós estamos querendo discutir são 2 artigos nela contidos. Que é a retroatividade da lei e presunção de inocência. São 2 artigos nela contidos. Que o ministro Marco Aurélio considerou até uma pane legislativa, criando um texto casuístico. Apenas nesses 2 artigos, no mais ela é perfeita. Mas doutor Rui, eu quero responder a pergunta. Vamos apoiar o Osmir para a sociedade ver que quem se atrever a defender o ficha suja em qualquer situação não tem acolhimento, tá, Osmir? Não, mas nós temos que ter a coragem de nem sempre seguir a opinião pública. Quando você fez a pergunta se isso pode inibir os partidos, eu testemunho de que não só pode, como está inibindo, porque eu já respondi a consultas de 3 partidos sobre algumas hipóteses de inelegibilidade por gente que se enquadrava na lei. Osmir, me parece muito claro, o Osmir é meio advogado também, para quem não sabe, os telespectadores não sabem, ele já fez júri como Rábula em Cruzeiro do Sul. Meio advogado. Ao contrário. Absolveu o cliente dele. Faz tempo isso, viu? O problema é quando não existia advogado no interior. Da irretroatividade, a questão é pacífica. Não é do fato. O fato gerador é o momento da inscrição. O jogo de futebol, a FIFA seguindo não muda as regras. O bandeirinha hora não pode uma coisa, hora não pode. Você vai se inscrever para concorrer de acordo com a regra vigente do jogo. Essa regra não pode ficar fixa. A legislação é imperfeita, já vou dar um exemplo, mas nós temos aí tempo para que os legisladores a melhorem. Perfeito. O exemplo da imperfeição da lei é o caso quando um parlamentar está sendo processado por quebra de decoro ou, dentro daquilo que a Constituição proíbe fazer, contratar com empresa pública, etc, etc, se ele renunciar antes de ser cassado o mandato, ele ficará inelegível por 8 anos, na hipótese dele renunciar para escapar da cassação. Em face daquele fato, né? Qual é o furo da lei? Se ele está num processo de cassação, dentro dessas hipóteses, e ele adoece, ou inventa motivos familiares e renuncia por motivos familiares.
Ele já fugiu da inelegibilidade. Mas aí eu quero voltar à questão que o doutor Maurício abordava, Narciso, que é a questão dos partidos políticos. Os partidos políticos deveriam, você também abordou, não foi? Os partidos políticos deveriam escolher. Mas, doutor Maurício, só no Congresso Nacional, doutor Rui, tem 23 partidos ali representados. Não é possível continuar com essa anarquia partidária existente no Brasil. É de difícil controle isso. Osmir, só para você ter uma base, hoje no Congresso nós temos 33,4% dos deputados federais, todos eles com problemas dessa origem. No Senado com 30,31% também. Entende? Quer dizer, então a situação é complexa. Nós precisamos, tem algumas situações que nós precisamos entender, nós precisamos ter entendimento no sentido de que as coisas precisam ser reestruturadas daqui para frente. Você quer ver uma coisa? Vou só citar um exemplo aqui. A cidade de Rio Branco. A cidade de Rio Branco ela foi loteada, como se diz popularmente, na pausada. Hoje, 90% dos seus loteamentos são totalmente irregulares. Se nós não adequarmos à situação que se encontra hoje, nós não vamos consertar essa cidade nem daqui a 1000 anos. Então, a situação, isso voltando para a questão eleitoral, o que nós precisamos fazer? Nós tivemos um crescimento social nos últimos 50 anos monstruoso, que não se teve nos 400 anos anteriores. E isso foi muito rápido. Coisas que eu lembro da minha infância e vejo hoje, coisas absurdas de onde nós chegamos. Então nós precisamos hoje ter um pouco de sensibilidade para que a gente possa realmente adequar essa nova situação. A gente vem de uma colônia que foi colônia há mais de 300 anos. Quer dizer, a gente vem, nós somos um país extremamente jovem. Então, o que nós precisamos? Nós temos uma sociedade muito diversificada, nós não somos um povo ainda. Eu sou descendência europeia, o Rui, você vem em Portugal, assim, sabe, quer dizer, e assim por diante. Então, até nós formarmos uma convicção única, entendeu? Vai ainda demandar muito tempo, mas o crescimento social, ideológico, cultural desses últimos 50 anos foi massacrante. Mas, doutor Maurício, novamente me perdoe. Osmir, não resta dúvida, doutor Rui, que o Brasil cresceu em todos os seus aspectos. Hoje o Brasil tem a melhor agricultura do mundo, tem o melhor parque industrial da América Latina, tem os melhores centros de tecnologia do mundo, universidade como a USP, a Unicamp. Mas nós evoluímos politicamente, nós temos que entender assim. Claro. Houve uma evolução. Rui, eu concordo. Rui, se nós imaginarmos que está havendo um apodrecimento da estrutura político-partidária e crescente e ninguém quer acudir. Em 1986 eu cheguei na Câmara dos Deputados juntamente com o Osmir, Constituinte. O tema prevalente ali era a reforma política. Reforma política. Nós não podemos, uma democracia se torna inadministrável quando tem mais de meia dúzia de partidos políticos. Osmir agora falava de 23. Só representado no Congresso. Aí se você me pergunta, dá os exemplos. Será que não é demais a gente lembrar que há 260 anos a democracia americana convive com 2 partidos e nunca ninguém imaginou mudar esse estilo porque lá deu certo? Será que a democracia, o berço da democracia mundial, a Inglaterra, com seus 3 partidos lá se revezando, lá um republicano e outro monarca, também dando certo? Será que no Brasil vai dar certo com 27 partidos e quando menos se esperava, sentado na cadeira de prefeito de São Paulo, veio um cidadão, à custa do poder econômico e do poder político, institui um novo partido e, para vergonha da nossa classe política, o transforma imediatamente na 3ª maior bancada desse país. Então, com essa cultura política partidária, a nossa democracia é quem está comprometida. Essa então, nós chegamos a um ponto comum.
e o próprio doutor Maurício colocou, nós precisamos fazer urgentemente uma ampla reforma eleitoral e política no país. É isso. Essa lei é o começo. É a pontinha do iceberg. Quem sabe que seja. Vai puxar, vamos aperfeiçoá-la. O que vocês estão fazendo hoje aqui nesse debate, o que nós estamos fazendo, é justamente isso. Buscar maneiras de aprimorar essa lei, de aprimorar a sua aplicação. Então, me parece que, nesse sentido, ela foi altamente eficaz. Não basta, vamos melhorar daqui para frente. Se tu não teve vida boa para trás, o problema é teu. O mais difícil que eu acho, e o que eu considero também que foi o grande progresso, foi conseguir fazer com que o Congresso atirasse pedra nos seus próprios telhados. Por quê? Esse é o começo. A sociedade já viu a força que ela tem. E ela começou já querendo limpar a área. E agora, cabe a ela seguir o mesmo caminho. Para quê? Para que ela pegue outras situações e possa mudar. Porque esta situação política eleitoral, com essa quantidade de partidos, e isso sem contar os partidos que não têm representatividade e que se alinham com os outros para negociar, que isso é uma coisa que acontece. Claro. Não vemos. Doutor Maurício, me parece que essa lei representou um grande avanço e os legisladores foram sábios no momento em que considera inelegível alguém condenado só por órgão colegiado. Por quê? Se um juiz, bastasse a condenação de um juiz para tornar inelegível, imagina o que seria. Nós conhecemos os juízes, que há juízes de juízes, com simpatias e antipatias, como toda pessoa embaixo da toga. Então, isso já foi um grande avanço. Só quando várias cabeças que pensam melhor que uma resolvem punir alguém é que ele ficará inelegível. Agora, muita gente não se deu conta que órgão colegiado, e aqui me parece que é uma novidade, por exemplo, o CREA. O CREA pode tornar inelegível. A OAB, o Conselho Regional de Medicina, é órgão colegiado. Sim. Se resolverem punir alguém, a pessoa ficará inelegível. Mas eu ainda prefiro voltar, eu tenho divergência, continuo defendendo a presunção de inocência, continuo achando que é sanção, mas vamos para frente. Você parece estar carregado de pecado, viu? Eu só tenho pecado venial. Você falou sobre a origem das pessoas, me perdoa. Vou contar outra novidade aqui. O Osmir é cristão novo. Lima é nome de árvore frutífera. É judeu convertido para não ir para a fogueira. Eu volto a falar em reforma eleitoral. Eu acho que esse é um tema que, já que nós estamos discutindo isso aí, por exemplo, tem duas pequenas alterações na legislação que poderiam já melhorar muito em cima disso. Que seria o fim das coligações. O fim das coligações se diminuiria muito a quantidade de partidos políticos existentes do Brasil. Para as eleições proporcionais, né? Proporcionais, claro. Nunca majoritário. E o voto distrital, misto ou puro, isso é uma segunda discussão. Eu teria que esclarecer bem a opinião pública. Mas, sobre as coligações partidárias, diz que o Brasil, viu, doutor? Diz que o Brasil, jabuticaba só dá no Brasil, né? Não tem esse. Diz que. Não pode ser que nem jabuticaba, só tem no Brasil. Mas o Brasil também tem outra novidade. Coligação proporcional. A coligação do partido para eleições proporcionais é uma excrescência eleitoral que só existe no Brasil. É jabuticaba. Então, e isso permite com que esses partidozinhos vagabundos, o termo não pode ser outro, se junta meia dúzia deles, elege 2 vereadores, um deputado estadual, um deputado federal, e acaba, a partir dali, criando mais um núcleo para fomentar o apodrecimento da estrutura política partidária. Doutor Maurício, só usando essa expressão. Nós temos um intervalo. Só um pequeno comentário usando essa expressão do Narciso, forte que ele usou. Há tempo, já falei isso aqui no programa. Eu li aqui que tem partido político aqui no Acre que faz anúncio de candidatura para o jornal. Nós temos vaga.
Ok, estamos encerrando o segundo bloco do programa Tribuna Livre, um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, continue conosco. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata hoje aqui sobre o tema legislação eleitoral. Os nossos convidados são os advogados Rui Duarte e Maurício Oimberger. No bloco anterior, a pergunta tinha sido sobre o fim das coligações, das eleições proporcionais e o voto distrital. Os senhores acham que são medidas necessárias? Eu penso que essa questão aí ela é primordial, até porque as coligações elas não se mantêm posterior à eleição, elas não têm vida própria, né? E aí, consequentemente, elas são desfeitas tão logo haja a eleição. E eu particularmente, aí eu vou dar minha posição particular com relação a essa questão. Eu poderia dizer para vocês que as coligações são um grande problema de ordem moral. São um grande problema de ordem moral dentro da concepção eleitoral. Porque se fazem colúrios, muita promiscuidade, é o que se vê. E como elas não se mantêm posterior à eleição, entendeu? Esses conchavos continuam de partidos que foram eleitos pela situação, depois se transferiram para a oposição e vice-versa. Mas aí, doutor Maurício, aí vem uma questão de fundo. As coligações eu não acho tão nocivas. Eu não acharia tão nocivas, desde que baseada no campo das ideias. Que é o grande problema que hoje... Quem iria avaliar essas ideias? Quem ia pensar o conjunto de partidos. O conjunto de partidos. Qual é a dificuldade que a presidente Dilma hoje enfrenta, ou qualquer presidente enfrenta no Congresso Nacional? Porque nenhum partido, Narciso, que foi se aliar à base do governo, foi levando ideias. Não levou. Eles foram levando... Osmir, só quero colocar aqui uma coisa que eu considero assim importante. Eu só quero colocar uma coisa que eu considero importante. Eu não conheço, salvo o melhor juízo dos meus pares, né, dos quais eu respeito a todos, mas eu não conheço nenhuma coligação que nasceu, entendeu? Pelo interesse comum, e sim, somente por interesses. Porque se você me fala, não, esta coligação, ela existe em face da questão ideológica, do rito que essas pessoas seguem, eu até admitiria, mas eu acredito, os meus 55 anos de idade, eu não tive ainda oportunidade de ver. Eu sei que fosse isso. Menos, viu? Talvez, obrigado. É mais velho que eu. Ele é mentiroso. Mas eu digo o seguinte, eu não vi até hoje nenhuma coligação nascer por intenções ideológicas, e sim por questões... Não, eu concordo. De interesse. Eu disse que o ideal seria isso. Doutor Rui, o nosso Congresso Nacional é tão embusteiro, que ele chega ao ponto de que, sabendo que a opinião pública exige que seja feita uma reforma política já e imediatamente, aí o que é que acontece? Cada partido apresenta a sua proposta de reforma política. Uma inventa a pegada pelo PT, trazendo financiamento público de campanha. Outro trazendo o voto digital puro. Outra piada. Aí outro inventa uma proposta para se conflitarem e chegarem a lugar nenhum. A reforma política que esse Brasil precisa dispensa todas essas quinquilharias.
A reforma política que esse Brasil precisa só precisaria de 4 itens aprovados. Cláusula de barreira. O partido que, se disser, não, para a próxima eleição seria um casuísmo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, até para que ele formasse uma... Mas se tem a certeza que o partido que não conseguiu... Mas o Congresso já aprovou a cláusula de barreira. Peraí, moço, O Supremo é que derrubou. O partido que não conseguir 5% dos votos nacionais e em no mínimo 10 estados está extinto. Por quê? Isso impediria que se criassem os partidos estaduais, como a Ademar de Barros fez no passado em São Paulo. Instituir a fidelidade partidária. Mas fidelidade partidária mesmo, saiu o elemento com mandato, que deixar o partido perde o mandato. Aí criaram uma janela. Mas se o partido não gostar do cara, o cara pode dizer que está saindo porque o partido não gosta. Nos Estados Unidos, por exemplo, e que eu não me canso de elogiar a democracia americana, lá o elemento que tiver um mandato, se ele for convidado para ser ministro, ele vai, mas renuncia do mandato. Aqui, o cara é deputado ou senador, chama para ser ministro. Suplente assume. O suplente tem voto. Então são essas coisas que tem que se acabar. E a outra coisa, a cláusula de barreira, a fidelidade partidária e a proibição de coligações de eleições proporcionais. E o nome disso é roubalheira às escancas. A promiscuidade política no Brasil, ela surge a partir das coligações desses partidos. Verdade. O elemento monta um partido político para roubar o dinheiro do fundo partidário, não é para outra coisa, e para a cada ano vender a preços milionários o horário de televisão. Mas eu não entendi a tua crítica ao voto distrital. Eu acho que o voto distrital, que eu não vou polemizar aqui e aprofundar essa questão, que eu vou Ele é o voto distrital puro aqui. O voto distrital, não misto. O voto distrital é um voto positivo. Eu acho que o voto distrital também é fundamental e importantíssimo. Agora eu estou dizendo, como ela é uma questão tão polêmica, poderia para uma segunda etapa de uma segunda reforma. Então a gente aprovar aquelas propostas que são consensuais, que deveriam ser consensuais e que a sociedade reclama que elas passam de... Eu queria, o Narciso tocou num ponto aí importante, dessas quatro situações, que é com relação à fidelidade partidária, essas janelas que se abriram. E realmente tem um fato importante. É evidente que o entendimento é que o mandato é do partido. Não tenha dúvida. Hoje esse é o entendimento pacífico. Agora, essas janelas que se discute aí e tudo mais, como problemas que nós estamos tendo agora e já tivemos anteriormente, com relação à questão da fidelidade partidária, a questão, por exemplo, do tratamento expendido ao deputado pelo seu partido. Eu acho que isso é uma situação comprometedora. Por quê? Porque ele pode alegar a qualquer momento que ele está sendo destratado, que ele está sendo desconhecido, que ele pode, e isso daí servir de base para ele. Agora, tem uma outra situação que aí eu considero extremamente pertinente, que é quando o partido transfere-se para o outro lado. Então, esta questão tem que ser preservada. Se o candidato foi eleito sobre a égide de uma situação política e esse partido do qual ele faz parte muda, a meu ver, e eu já tive a oportunidade de votar em casos dessa natureza, na época do TRE, ele tem que ser mantido o mandato para o eleito e não para o partido. Mas essa questão, ela é problemática, ela é muito mais... Porque demonstra muito a fragilidade programática dos partidos. Exatamente, porque o cara pode chegar em determinado momento e falar, não, eu estou sendo desprestigiado, eu estou sendo maltratado, era bom dia, ele falou boa tarde, eu estou magoado, e assim por diante, entendeu? Quer dizer, então esse tipo de situação é extremamente importante. Porque queira ou não queira, o que nós precisamos aqui trabalhar é o fortalecimento dos partidos. Nós precisamos trabalhar. Por exemplo, para o telespectador entender bem esse exemplo que o senhor deu. Vamos imaginar, um caso agora, o PP. O PP foi eleito aqui no Acre na Frente Popular, junto com a Frente Popular.
elegeu o atual governador, Tião Viana. Muito bem, de repente o PP, por motivos que não nos interessam no momento, rompe com o governo e passa o partido e seus dirigentes, rompe e passam para a oposição. Eu acho aí, Narciso, que ele tem razão, tem que ser preservado o mandato dos parlamentares. A coerência. Coerência que os Porque nós tivemos aquele deputado Calixto, ele teve essa situação, porque ele trabalhou no PDT, foi eleito pelo PDT. Isso é uma questão de manter, veja bem, de manter a sua idoneidade no que se refere aos princípios que levaram ele lá. Entende? Me parece que existe uma unanimidade aqui. É a necessidade de se fazer a reforma política. Exatamente. Como o doutor Narciso sugeriu, é a técnica moderna de legislação, no Código Penal estão fazendo isso, no Código de Processo Civil, mini reformas. Vai resolvendo por partes. Fazer várias mini reformas. Que reflete, aparece e tal. Me parece o melhor caminho, o caminho mais indicado. Ataca o que está polemizando pontualmente, como essa expressão está em moda, ataca pontualmente o que precisa atacar. O voto distrital misto se impõe como uma necessidade para ligar. Da legitimidade. Para ligar o candidato. Se aproximar, o eleitor aos problemas dos seus eleitores. Isso. A República Velha já mostrou. Tinha gente que nunca tinha ido num estado e era eleito senador por aquele estado. Não funciona. Não funciona. Aqui no Acre nós tivemos um deputado federal que morava no Rio, não teve nenhum voto e teve que assumir porque o titular morreu, como suplente. Sem voto. É real. Então, há um consenso. É necessário que os legisladores, os políticos que operacionalizam as leis em nosso nome, reflitam sobre esse consenso e comecem essa reforma. Aliás, o Joseph Blatter da FIFA teve razão quando disse que nós demoramos muito para votar. Está aí o Código Florestal, que era para ser votado no passado, não foi, e agora vai ser só depois do Rio+20. Só em julho. Porque eles não querem brigar com as ONGs internacionais. É o embuste. Você disse bem, Narciso. Nós tivemos... O Congresso é embusteiro, joga para a plateia. Oi, eu não tenho saudade do tempo que eu passei na Câmara, mas valeu apenas pelo testemunho de como aquela casa deveria funcionar tão diferentemente quanto funciona. Osmi, mas você não acha que deveria funcionar como funcionou na Constituinte? Mas Osmi, ali era um momento particular da história. Não sei que era, mas não funcionava. Nós não poderemos pegar a inserção e transformá-la na regra. Nós tivemos ali 3 partidos. Era o Centrão, depois situação e oposição. Tínhamos 3 partidos. Rui, a essência. Rui, você já imaginou a presidente Dilma, com apoio de 70% da população brasileira, a Câmara de Deputados tem 513 deputados federais e o Senado 81, dá quase 600 parlamentares. Ela apresenta um candidato escolhido por ela para presidir a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ela que detém uma base aliada com mais de 80% dos integrantes do Congresso Nacional. E de repente, por interesses contrariados dos seus dessa bandidagem que tem lá dentro, aí ela não consegue aprovar o nome que ela indica. Por quê? Porque o PMDB só que aprovava o nome se indicasse o candidato dele da FUNASA. O PR só voltava se devolvesse o Ministério do Transporte para o PR. Aí cada um, quer dizer, então não há condições. Se nós fôssemos uma democracia com 3 ou 4 partidos políticos, estava resolvido. Mas aí, Narciso, vem um outro problema grave que você coloca aí. É o problema do Congresso corporativista. Doutor Maurício e doutor Rui, nós estamos vendo hoje no Congresso cada vez mais o interesse nacional ser relegado a um segundo plano, porque
Quando o interesse nacional conflita com o interesse dos evangélicos, os evangélicos não votam a favor. Quando o interesse nacional conflita com o interesse da bancada pluralista, e assim vai, Narciso. Porque essa correção só se faz com a reforma e no fortalecimento dos partidos. Poucos partidos, mas ideológicos, definidos. E nós viemos, olha, o doutor Rui, eu passei 20 e tantos anos militando diretamente na política partidária. Nessa eu não me meto mais. Eu sei. Mas da atividade política, da análise política, de ler, é porque, de qualquer forma, é apaixonante. De qualquer forma, a gente não pode, a gente não vive fora. O asfalto da minha rua, a iluminação da luz do poste da minha rua, tudo depende de política. O tributo, tudo, enfim. Então a gente é obrigado a participar da política. Mas a política partidária desse país ou toma jeito, ou a sociedade brasileira, por meios transversais, vai dar jeito nela. Exatamente. Vai dar jeito nela. E essa é a grande. Não se engane. Não se engane que nós... Olha, quando aconteceu a eleição passada para São Paulo, que o palhaço Tiririca tirou 1.400.000 votos, eu achei aquela eleição daquele sujeito a mais representativa do Brasil. Sim. Porque o recado que a sociedade paulistana mandou para a sociedade foi o seguinte: aos simulados palhaços, eu vou botar junto dele um palhaço de verdade. É verdade. Então é assim que a sociedade... Só uma coisa que eu quero... Só um minutinho, por gentileza, eu queria avisar... Estamos chegando ao final, os senhores terão 1 minuto cada um. Eu queria que o senhor falasse dentro desse 1 minuto que lhe resta. Rapidinho. Não, eu só queria dizer o seguinte, que essa questão que elegeu o Tiririca, de 1.400.000 votos em São Paulo, demonstra o índice de dissatisfação da sociedade para com o Congresso, de 93% de rejeição. Não é só eleger o Tiririca. Tiririca com o slogan, pior que está, não fica. Não vai ficar. Pior que está, não vai ficar. É o slogan. Pior que está, não fica. Mas eu gostaria, aproveitando o meu minuto, de agradecer imensamente o convite. Só o fato de poder estar na presença do Dr. Rui, desses debatedores que às vezes deixarem se batem, né? Isso que é importante. Que isso aqui é uma prova da democracia. É intransigente demais. Não, mas eu acho ótimo. Mas daqui 15, 20 anos vocês já velhinhos, os dois discutindo. Isso é uma câmera assim, só para fazer uma briga no programa. Né? Mas eu gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade e eu também espero que a sociedade comece a se atentar para o grau de responsabilidade que lhe cabe quando vai apresentar o seu voto. Porque é o único lugar que não existe diferença social. O voto do Ike Batista e o voto do cara lá da colônia vale um voto. É verdade. Então, eu espero que as pessoas entendam o quanto é importante a valorização desse momento. Isso daí, nós queremos colocar que é o único momento em que não há discriminação. Não existe discriminação para o eleitor, seja qual for o eleitor, para quem quer, mas ele tem o direito de chegar lá e exercer seu direito. Pode ser negro, japonês, pode ser o que for. Então, eu espero que o eleitor comece a analisar isso com mais carinho, porque para que futuramente ele seja beneficiado com pessoas que tenham intenções de fazer o melhor e não desse continuismo, porque as reformas vão sair tudo que nem escada, degrau a degrau. Essa é uma realidade inexpugnável. Eu não acredito, sinto muito, mas eu tenho que ser sincero, eu não acredito que as reformas políticas que nós necessitamos e com uma certa urgência, elas vão acontecer se não for de forma fracionada. É isso que nós temos que trabalhar. Muito obrigado a todos os ouvintes. Da mesma forma, é sempre um prazer encontrar velhos e grandes amigos, velhos na amizade, não na idade. Né? Claro que não. Doutor Maurício Emberg, com sua experiência aí, já foi juiz eleitoral,
Doutor Narciso, um homem que vive política 24 horas por dia, como o Ormir, grande conselheiro, e esse programa que tem uma belíssima audiência e traz sempre temas relevantes. Estamos à disposição, quando vocês quiserem. Parabéns pela iniciativa de aclarar esse assunto. Obrigado. Ok, muito obrigado. Em nome da nossa produtora Fabiana Matos, eu agradeço os nossos convidados, o doutor Rui Duarte e o doutor Maurício Oenberger. Obrigado aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima. E obrigado a você que nos assiste, nos acompanha e faz desse programa o sucesso que ele é. Eu lembro a todos que nós estaremos de volta na reprise na segunda-feira e na semana que vem, no próximo sábado, nós voltaremos ao horário normal, a partir das 22 horas. Muito obrigado, até lá, se Deus permitir.